Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus. Peço a bênção do Senhor, meu irmão e minha irmã, a você que está de aniversário hoje. Glória a Deus. Deus sempre tem uma bênção preparada para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor, dia 9 de maio de 2023. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1 e capítulo 7, versículo 17. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagon, e a puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagon. Por isso nem o sacerdote de Dagon, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagon, pisam o limiar de Dagon em Asdod, até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: Não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagon, nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram: Que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca de Deus de Israel. E sucedeu que assim que levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexame, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, e sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem a nós e a nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: Enviai a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porquanto havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas, que o clamor da cidade subia até o céu. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus clamaram aos sacerdotes e aos adivinhadores, dizendo: Que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como o tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para a expiação da culpa, então sereis curados, e se vos fará saber por que a sua mão não se retira de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima de vosso Deus, e de cima de vossa terra. Por que, pois, endureceríeis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, ou não deixariam ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. E se não, saberemos
que não nos tocou a sua mão, e que isso não sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, e os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio e o campo de Josué, e bateu o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram da arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdod uma, por Gaza outra, por Ascalon outra, por Gate outra, por Ecrom outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias e até Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante esse santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo aos filisteus: remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram até que chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os Astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram aos filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até a baixa de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram nos termos de Israel,
porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrón até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel jogou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispá, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém, irmãos? Livro de João, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 21. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde encontraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, porque cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços de 5 pães de cevadas que sobejaram aos homens sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tomou e a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco. E temeram. Mas ele lhe disse: Sou eu, não temais. Então eles devoutamente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amém, irmãos? Salmo 106, versículo 13 ao 31. Porém cedo se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar à cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magresas às suas almas. E invejaram a Moisés no campo, e a Arão, o santo do Senhor. Abriu-se na terra, engoliu a Datã, e cobriu o grupo de Abirão. E um fogo se acendeu no seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe, e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória em figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no mar vermelho. Por isso disse que os destruiria. Não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes murmuraram nas suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso levantou a sua mão contra eles, para o derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações, e espalhá-los pela terra. Também se juntaram com Baal-peor, e comeram o sacrifício dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas invenções,
e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias e fez juízo, e cessou aquela peste. E isto lhe foi contado como justiça, de geração em geração, para sempre. Amém, irmãos? Provérbios 14, versículo 32 ao 33. Pela sua própria malícia é lançado por fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.